palavra de Nilma Lino Gomes, a quem eu agradeço muito por haver acolhido tão generosamente o convite da Academia Mineira de Letras e da Bienal Mineira do Livro. A nossa sessão se organiza de modo muito prático, muito tranquilo. A minha função é levantar a bola para a Nilma cortar. Por isso, as minhas perguntas são muito breves, rápidas, para que ela possa, enfim, ocupar a esmagadora parte do tempo que é destinada a essa sessão. Eu vou fazer algumas perguntas para a Nilma, a gente vai falar muito sobre esse livro dela, eu mostro aqui para a câmera, O Movimento Negro Educador, e depois vamos falar também sobre esse belo livro, Sem Perder a Raiz. Ok? Mas o fio condutor é esse aqui, O Movimento Negro Educador. Depois a gente abre para a interação com o público, para perguntas naturalmente, e a Nilma também estará a postos e às ordens para autografar livros, não é, no final da sessão. Tudo bem assim, pessoal? Ok. Nilma, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria ter você conosco aqui. Obrigada, Rogério. Eu que agradeço o convite. E uma boa tarde para as pessoas que estão aqui conosco. Olha, Nilma, a primeira pergunta é a pergunta que você fez para escrever o Movimento Negro Educador, né? É a pergunta que moveu a sua pesquisa, né? O movimento educador, o movimento negro é educador? É produtor de saberes? E de qual natureza é o saber produzido ao longo do tempo pelo movimento negro no nosso país? Ótimo. Então, vamos lá, né? A minha premissa é de que o movimento negro é um educador, porque ele tem a capacidade, como um ator político, um ator social que ele é, de organizar, de sistematizar e de disseminar saberes que são produzidos, são construídos pela população negra brasileira ao longo da sua existência, ao longo dos séculos. E o movimento negro aqui que eu trabalho no livro, eu falo do movimento do século XX e XXI, não é isso? Então, ele tem a capacidade de ser esse organizador e sistematizador desses saberes. Com isso, ele dissemina esses saberes para a sociedade brasileira, ele transforma, muitas vezes, esses saberes em reivindicação política, e assim ele tensiona a sociedade, o Estado, as instituições, na compreensão do que é o racismo, no reconhecimento da existência do racismo e na tomada de posição para o combate ao racismo. E mais, ele é um educador também porque ele, além de fazer esse papel de um organizador, de um sistematizador, e também de produtor, de ser um produtor de saberes, ou seja, ele também produz, né? Ele reeduca a sociedade brasileira. Então, ele tem educado e tem reeducado a sociedade brasileira justamente em tudo que diz respeito a esse fenômeno perverso que é o racismo, que existe estruturalmente na nossa sociedade. E, ao fazer isso, esse movimento tem conseguido trazer mudanças para a sociedade brasileira e reeducar as pessoas negras e não negras na compreensão do que significa se posicionar contra o racismo e também contribui para a construção de uma identidade negra afirmativa por parte das próprias pessoas negras. E de que natureza seria esse saber, né? Esse saber que o movimento negro constrói, os saberes, eles são saberes que têm uma dimensão política e epistemológica muito, muito importante, muito crucial, porque eles são, como Boaventura fala no prefácio do livro, eles são saberes forjados na luta. Eles são construídos na luta social, na luta contra o racismo. E é nessa luta, então, que há essa produção, né, maravilhosa de saberes que hoje toda a sociedade brasileira partilha, mesmo que as pessoas não saibam que um ator político central para aquela mudança tem sido o movimento negro. Aí você falou uma frase que me dá a oportunidade de formular a segunda pergunta. Mesmo que a população brasileira não saiba. Um dos conceitos mais trabalhados por você no seu livro é o conceito da pedagogia das ausências. O que é isso?
Então, o conceito da pedagogia das ausências, eu me inspiro no conceito sociologia, melhor dizendo, das ausências do professor Boaventura de Souza Santos. Por quê? Porque o livro ele é produto do meu relatório de pós-doutoramento em Coimbra. Eu fiz o meu doutoramento com o professor Boaventura de Souza Santos em Coimbra, e, à época, uma das discussões que ele fazia era a discussão da sociologia das ausências e das emergências, que ele já produziu sobre isso. E nas nossas discussões e debates, eu falava para ele que ali tinha uma chave que eu poderia trazer para a educação, né? Porque quando ele constrói o conceito dele, ele estava dialogando com a teoria social. E eu queria dialogar com a teoria educacional. Então, inspirada no que ele produziu, a pedagogia das ausências significa, na educação, no campo da política educacional, no campo da teoria educacional, nós reconhecermos que existe uma série de invisibilizações que são ausências das temáticas, das discussões, dos sujeitos, das corporeidades desses sujeitos, do pensamento desses sujeitos, e aqui, no caso, eu quero falar dos sujeitos negros e negras. E essa invisibilização, que acaba se tornando uma ausência, vamos pensar na educação, no currículo das escolas. Então, a minha geração é uma geração que sequer a discussão sobre os reinos africanos, a riqueza do continente africano, das suas várias etnias, uma releitura do que foi o processo de escravização, não é isso? De que foi uma subjugação de outros povos e não simplesmente alguma coisa de uma aceitação desses sujeitos como escravizados, etc. Então, se a gente olhar, passar em revista o próprio currículo, ainda hoje, infelizmente, a gente ainda tem, nós temos uma ausência, hoje menos, mas antes mais, uma ausência dessa presença negra e dessa presença africana vista de uma forma afirmativa no processo de educação das pessoas. Então, a pedagogia das ausências significa você perceber, detectar essas ausências, entender que elas foram ativamente produzidas, porque nós estamos falando de relações de poder, e currículo é relação de poder, currículo significa escolhas, e há que se perguntar quem escolhe, por que escolhe, o que é escolhido, o que é deixado de ser escolhido. Então, a pedagogia das ausências, ela faz com que ela detecta e mostra que essas ausências são produzidas ativamente, e delas fazem emergir a pedagogia das emergências, que significa você trazer à tona, então, o protagonismo, a visibilidade, aquilo tudo que é transformado ativamente em ausência no contexto das relações de poder que nós temos no Brasil, que são relações calcadas nas desigualdades, são calcadas no capitalismo, são calcadas no patriarcado, no racismo, não é isso? Na LGBTQIA+fobia. Essas são relações históricas da nossa sociedade que os movimentos sociais, então, são verdadeiros faróis, não é isso? Para iluminar esses fenômenos perversos e para tentar, junto com a sociedade brasileira, transformar isso em direitos, né? Em direito, em sujeitos de direitos da sua existência, do jeito que somos. Olha, isso está muito claro na fala agora da professora Nilma e também nesse trechinho aqui que eu vou ler rapidamente para quem está aqui, para o público que está nos acompanhando aí no YouTube. A sociologia das ausências consiste numa investigação que visa demonstrar que aquilo que não existe é, na verdade, ativamente produzido, como não existente. Isto é, como uma alternativa não credível ao que existe. O objetivo da sociologia das ausências é transformar as ausências em presenças. Mas como se dá a produção da não existência? De acordo com Santos, não há uma única maneira de não existir, uma vez que são várias as lógicas e os processos por meio dos quais a razão metonímica, obsessão pela totalidade, lógica dicotômica, produz a não existência do que não cabe na sua totalidade e no seu tempo linear. Há produção de não existência sempre que determinada entidade é desqualificada e tornada invisível, ininteligível ou descartável de modo irreversível. Isso. Que é o que a professora reforçou agora na fala dela. Agora, como fazer o que o professor Boaventura de Souza Santos chama de ecologia de saberes? Se há um saber produzido pelo movimento negro, se há um saber absolutamente fundamental para a emancipação humana, não é? Como integrá-lo, não é? Nesta grande casa
de saberes que a civilização humana construiu ao longo do tempo. Eu queria uma palavra sua. Eu penso que tem que trabalhar aí com um conceito que a Sueli Carneiro trabalha, o Boaventura também trabalha, que é do epistemicídio. Porque o que acontece, né, no cômputo da construção, no processo de construção da ciência moderna, elegeu-se, né, um determinado tipo de conhecimento, o conhecimento científico, como se fosse a única e soberana forma de conhecer. E o que acontece é que, ao longo do tempo, quando se elege o conhecimento científico como a única forma de conhecimento possível e credível no mundo, você desconsidera e subjuga e mata, literalmente, uma série de outros conhecimentos que também são produzidos fora do campo da ciência, na nossa vida cotidiana, nas culturas diversas que o mundo tem e que, inclusive, impactam o conhecimento científico. Então, tanto a Sueli quanto o Boaventura, eles vão chamar esse processo de um epistemicídio, porque seria como se fosse a morte desses conhecimentos, né? Desses outros conhecimentos que não a ciência moderna. E mais, né, mais do que a morte dos conhecimentos, é decretar a morte dos sujeitos desse conhecimento, dos sujeitos que produzem esse conhecimento. É como se eles não existissem, é como se não fossem vivos, é como não tivessem capacidade de mudança, de atuação, de produzir conhecimentos válidos também. Então, a ecologia dos saberes, ela, na minha opinião, ela está articulada com essa ideia da luta contra o epistemicídio, porque significa reconhecer a pluralidade de saberes que existem no mundo. Essa pluralidade de saberes que existem no mundo, produzidos por sujeitos sociais concretos, com histórias de vida, com culturas, né, com vivências concretas, e que esses conhecimentos eles são pujantes e eles vivem, né, convivem também com esse conhecimento científico e que muitas vezes impactam o conhecimento científico e que muitas vezes o conhecimento científico bebe na fonte desses outros conhecimentos sem dar o devido crédito. Então, a ecologia dos saberes ela é mais do que juntar um tanto de conhecimento. Ela parte do pressuposto do reconhecimento de que todos esses processos são processos de produção de conhecimento, de saberes, e esses sujeitos são sujeitos ativos, que contribuem, que constroem, que mudam, que trazem transformações para a sociedade. E, na compreensão de que é possível ter uma ecologia de saberes, nós poderemos olhar a realidade social de uma outra forma. Nós podemos fazer perguntas outras para a sociedade. Nós podemos ter respostas outras, porque nós vamos beber em muitas outras fontes, e não somente num único tipo de fonte de leitura ou de orientação epistemológica, para tentar compreender a sociedade que a gente vive e, inclusive, pensar políticas que vão garantir direitos para sujeitos que ficam fora do exercício do campo dos direitos em sociedades tão desiguais como a nossa, né, que, ao mesmo tempo que é uma sociedade extremamente diversa, é uma sociedade muito desigual e que muitos coletivos diversos são tratados historicamente não só como desiguais, mas também como inferiores, assim como tudo que esses coletivos produzem. Perfeito. Olha, eu queria agora lançar um olhar muito mais detido nesse momento da nossa conversa sobre o movimento negro ao longo da história do Brasil. Porque essa é uma parte também importante do seu livro, da sua pesquisa de pós-doutoramento. Há toda uma construção importante, né, que abre o livro, uma construção de conceitos, que é essa que, de uma certa forma, focalizamos agora, mas depois há a recuperação de uma trajetória histórica do movimento negro no Brasil. Então, eu queria pedir para a professora Nilma começar falando sobre os primeiros tempos, não é? O recorte dela no livro é ali final do século XIX, início do século XX, depois ela vai selecionando eventos, momentos fundamentais para a compreensão da evolução do movimento negro ao longo do tempo. Mas eu queria primeiro começar lá pelo início. Final do século XIX, começo do século XX. É claro, nós temos datas emblemáticas aí, não é? Conhecidas, enfim.
como datas históricas importantes por muita gente, 88, por exemplo, né? Mas eu queria ouvir da sua voz uma reflexão sobre esse momento inicial. Então, aí é um recorte, né, temporal, claro, que eu faço, né, como você já disse, porque se nós formos considerar essa produção de saberes, né, da população negra no Brasil, ela data desde quando o primeiro africano e africana pisou aqui, não é isso? Mas, pegando esse final do século XIX, início do século XX, ele é interessante porque também é o momento do apogeu das chamadas teorias raciais, não é isso? E o que eu estou tentando chamar a atenção no livro é de que, enquanto você tinha um lado da ciência, né, advogando, ou pelo menos reforçando a ideia das teorias racistas, eu vou chamar assim, não vou chamar de teorias raciais, alguns falam pseudo-teorias também, não é isso? Nós já tínhamos o movimento negro atuando, né, o que ele foi se conformando como o movimento negro do século XX e XXI, em constante atuação. Então, no livro, eu chamo a atenção, e aí não sou apenas eu, vários autores e autoras destacam, né, esses eventos, esses momentos fortes da trajetória da população negra e do Brasil, porque se tem uma coisa que eu acho que é importante, é destacar que essa trajetória que eu falo no livro não é só a trajetória do movimento negro, é a trajetória da sociedade brasileira. Porque isso é fazer a pedagogia das ausências e das emergências. É você colocar toda essa construção histórica que nós temos da população negra como construção histórica do país, não é de um grupo à parte, né? Essas pessoas estavam na sociedade, intervindo na sociedade. E uma das primeiras que eu chamo a atenção, que é muito estudada, que é a imprensa negra, né? E aí, no caso, eu estou citando a que é mais estudada ainda, que é a imprensa negra paulista, com uma série de jornais, mas eu tenho rodado por aí pelo Brasil e tenho encontrado outras pessoas que estão fazendo esse trabalho da pedagogia das ausências e encontrando outras imprensas negras em outros lugares do Brasil, né? E destacando que essa era uma prática de produção de conhecimento dos negros e das negras do final do século XIX, início do século XX. E, inclusive, Rogério, é muito interessante porque eu acho que dar destaque para esse momento histórico do Brasil, para essa produção, é interessante porque quebra com algo que as teorias, né, racistas do final do século XIX pregavam, que era a baixa intelectualidade, a baixa capacidade intelectual dos negros e negras de produzir conhecimento, de falar sobre si, de falar sobre a sociedade, de falar sobre política. Então, a imprensa negra, eu começo com ela, porque eu acho que ela tem uma importância muito grande para esse contexto maior que eu estou querendo chamar no livro. E dela eu vou caminhando e vou chamar a Frente Negra Brasileira, né, que é muito importante na década de 30. Muitas pessoas não sabem, inclusive, que ali naquela região da Liberdade, São Paulo, era ali onde se localizava, né, e que aquela região da Liberdade não é só uma região de asiáticos. Quem conhece São Paulo e vai para as bordas ali do bairro da Liberdade, vai encontrar uma população negra lá, que é muito forte, existe uma população negra ali, e existia antes também. Aquela região foi região de quilombos, inclusive. E olha, esses apagamentos que acontecem na nossa história, eles não são gratuitos. E a Frente Negra, ela tinha uma atuação, era uma frente, então ela tinha grupos divergentes dentro dela, né? Então, ela, inclusive, chegou a se constituir como partido, aí depois, com toda a ditadura do Estado Novo, ela é dissolvida dessa forma, mas o que ela tinha era um caráter nacional, com vários expoentes, né, negros e negras. Tinha uma organização de mulheres dentro da própria Frente Negra Brasileira também. E ela teve algo que eu acho muito importante, que ela conseguiu ter uma escola de, vamos chamar hoje de ensino fundamental, né, isso. E nessa escola estudava não somente crianças negras, mas crianças pobres, brancas e tal, daquela região, inclusive com subsídios do Estado, a Frente Negra, né? Então, a Frente Negra, ela é maravilhoso quando a gente vê as fotos da Frente Negra, de pensar a potência. Muitas pessoas falam, mas era de caráter conservador, etc., etc. Mas a gente não pode engessar as pessoas negras apenas numa única vertente. Somos humanos como todas as outras pessoas e fazemos escolhas, inclusive políticas, não é isso?
Passando da frente, eu chamo a atenção também de mais uma, que também é muito estudada, que já é da década de 40, no Rio de Janeiro, que é o Teatro Experimental do Negro, que tem aí Abdias, né, Ruth de Souza, como expoentes, né, muito importantes, e que vem da perspicácia, da agudeza de Abdias no Nascimento, de perceber que a arte é política, né? E que por meio da arte ele conseguiria também confrontar o racismo e fazer mudanças. E o teatro era maravilhoso, porque ele não era só arte, como era arte e política, tinha cursos de alfabetização de adultos, congregavam as pessoas que não sabiam ler e escrever, eles pensavam formas, ensaiavam as peças as mais variadas com personagens negras, tinham parceria com vários literatos, artistas, negros e não negros também da época, e ele, o teatro, ele implementou uma trajetória que até hoje a gente vê, e nós colhemos frutos dessa trajetória, que é a luta pela presença de artistas negros e negras nas cenas das televisões, das novelas, dos teatros, das artes, de um modo geral, né? E eu vou um pouquinho mais além, depois dando os meus saltos, né? Isso. Tem 88, como você já falou, do centenário da abolição, mas eu quero voltar um pouquinho antes e falar do MNU. Isso. Está acontecendo agora o congresso do MNU, em Recife, né, do Movimento Negro Unificado, e o MNU já é uma outra configuração do movimento negro, mais próximo desse movimento negro mais contemporâneo, né, em 79, ali no período da ditadura militar, então lutando contra a ditadura, pela democracia e contra o racismo. Que isso também é um outro tipo de apagamento que acontece na nossa história política. Quando nós falamos da luta contra a ditadura militar, nem sempre aparece o movimento negro como mais um movimento e ator político na luta contra a ditadura militar, lutando por democracia e lutando contra o racismo. E essa organização, que é o Movimento Negro Unificado, que surge, no primeiro momento, em caráter nacional, nas escadarias do teatro, lá em São Paulo, denunciando assassinatos, denunciando uma série de impedimentos de pessoas negras de entrarem em lugares públicos, ele faz uma congregação, digamos assim, de vários grupos que estavam espalhados e se unem para um movimento unificado que, inclusive, começa a ter uma forte intervenção na política e nos partidos políticos, de incidir nos partidos políticos de esquerda para levar para esse campo também a luta, né, de combate ao racismo como parte de uma luta de reconstrução do Brasil daquela época, que era final da ditadura militar, pré-constituinte, depois Constituição de 88, e assim por diante. Então, pelo menos alguns dos que eu falei. Ótimo, já temos uma ideia muito boa. Agora, é inevitável que eu peça também uma reflexão sobre, pelo menos, as primeiras 2 décadas do século XXI, não é? Em que há registros de avanços importantes, né, da pauta do movimento negro, avanços no campo das políticas públicas e até também, especialmente, né, no campo da construção dos currículos escolares, no campo da educação. Que reflexão Nilma Lino Gomes faz a respeito dessas 2 primeiras décadas do século XXI? Então, essas 2 primeiras décadas, elas tiveram um ponto de inflexão um pouco anterior, que era 95. Perfeito. 95 aconteceu a Marcha Zumbi dos Palmares. Perfeito. Né? E a Marcha pela Cidadania, pela Vida, a marcha foi em Brasília. É muito bom, assim, a gente vai ficando mais velho, né? E vai vivendo, né? Então, é muito bom saber, assim, eu fiz parte da marcha, assim como tantos outros colegas que hoje a gente encontra em vários lugares no Brasil. E a marcha, ela foi um marco, porque o movimento conseguiu congregar pessoas negras e não negras na luta antirracista, e nós chegamos a entregar um documento para o então presidente, à época, que era o Fernando Henrique, e fazendo uma série de reivindicações, e naquilo que eu falei do surgimento do MNU, já com proposições, né? A gente já estava mais maduro e já estava mais além da fase da denúncia, sem deixar a fase da denúncia, mas já estava numa fase propositiva. Olha, o que o Brasil precisa fazer para superar o racismo? Então, está aqui, ó, nós temos uma série de propostas. E, dentro dessas propostas, estava lá o quê? Implementar ações afirmativas, que é o que vem nessa virada dos primeiros anos do século XXI. Eu acho que o século XXI, até esse momento que nós estamos vivendo, ele tem um marco nessa trajetória do movimento negro, que o marco
são as políticas de ações afirmativas, porque elas trouxeram uma concretude para a sociedade, para o jurídico, para o Estado, para as universidades, de como você pode intervir na sociedade para construir uma política de igualdade racial e combater o racismo. E as ações afirmativas, elas surgem, então, como reivindicação do movimento negro, numa confluência nesse momento. Por quê? Porque no início dos anos 2000, nós tivemos uma mudança em nível federal, não é isso? Nós tivemos a eleição do presidente Lula, e o presidente Lula ele vai para o governo já com um compromisso, com uma série de movimentos sociais, dentre eles o movimento negro, de, ao chegar no poder, implementar políticas de igualdade racial. Tanto é que se cria, em 2003, a Secretaria de Políticas de Igualdade Racial, a primeira vez que a gente teve um Ministério de Igualdade Racial no Brasil, e o primeiro ato dele foi a sanção da Lei 10.669, de 2003, que é a obrigatoriedade de História e Cultura afro-brasileira e africana nas escolas de educação básica. Então, esses atos dele foram em decorrência do compromisso com o movimento negro e da pressão do movimento negro, educando e reeducando o próprio Estado e o próprio Executivo Federal. E quando se instaura, então, a CEPIR, sanciona a 10.639, aí uma série de ações e de políticas começam a acontecer, inclusive projetos que tramitavam. O Estatuto da Igualdade Racial começa a tramitar com mais celeridade. Em 2010, nós temos a aprovação do Estatuto e o movimento cria uma pressão que vai além do governo federal, mas vai em nível local, que são as universidades. Porque logo nós estávamos pós-Durban, e em Durban o governo, o próprio IPEA da época, tinha soltado uma pesquisa muito interessante sobre as desigualdades no Brasil, e essa pesquisa, quando os formuladores de políticas do IPEA desagregaram os dados de raça, cor do censo, mostrou que a gente tinha 2 Brasis. Um Brasil pobre, de fato, de um modo geral, para todas as pessoas pobres nesse país, na desigualdade, e um Brasil negro, mais pobre, mais desigual. O movimento já estava com esses dados todos, que foram para a Conferência de Durban. Isso também colabora na pressão para que o governo federal, que assume o poder executivo nesse momento, implementasse as políticas de igualdade racial, e logo começa-se um debate com as universidades. Porque um dos aspectos que essa pesquisa mostrava, essa lá que levaram para Durban em 2001, é que na educação o espaço de menor presença negra era no ensino superior. E aí o movimento negro toma como mote, como sua bandeira, que, olha, a gente não abandona a educação básica, a gente luta sempre por educação básica, estamos tentando cuidar dela com a 10.639, alterando a LDB, mas agora a gente quer um outro foco. E por que o ensino superior? Primeiro, porque nós lutamos para que ele seja um direito, e isso foi o movimento social que trouxe, o movimento negro, porque o ensino superior não era pensado como direito, a princípio, na nossa legislação. Quem trouxe a gramática do ensino superior também como direito para a juventude foram os movimentos sociais, em especial o movimento negro. E mais, ele trouxe uma discussão que era muito forte, que era o quê? Formação de quadros. Por que o ensino superior? Além de nós entendermos que é um direito, o ensino superior é a formação de quadros no nosso país. É dele que saem os quadros técnicos, os quadros educacionais, os quadros acadêmicos, os quadros políticos. E esse ensino superior não é só graduação, né? É graduação, depois é pós-graduação. Então, o movimento ele vai, né, dando passos, aumentando o seu foco de luta, e vai também congregando outros sujeitos que lutavam por um ensino superior mais democrático a entender que essa luta também tinha que incluir o debate racial. E esse momento, eu acho que ele é muito rico, porque nós tivemos vários estudiosos, pesquisadores, etc., que se debruçavam sobre a discussão do ensino superior, mas não faziam um recorte racial. E, ao fazer esse recorte, começam a ver nas suas pesquisas que, de fato, tinha um gap enorme ali. E aí, primeiro, antes da gente ter a lei de cotas, que é a 12.711, de 2012, que já estava tramitando há um tempão lá dentro do Congresso, o movimento se articulou com núcleos de estudos afro-brasileiros, o movimento estudantil, que foi entendendo a pauta racial. Existia um movimento chamado Sem Universidade também, que existiu naquele momento das lutas pelas cotas, e começaram a ter pressões locais nas universidades. Tanto é que, antes mesmo da 12.711, várias universidades públicas, principalmente estaduais, já implementavam cotas, que é uma modalidade de ação afirmativa.
E, com certeza, trouxe fôlego para essa luta a UNEB, quando ela institui cotas, né, a primeira no Brasil a instituir cotas, uma reitora negra, Ivete Sacramento, quando a UERJ, no Rio também, na Assembleia Legislativa, implementa cotas. Então, foi mostrando para a sociedade brasileira e para a universidade que essa política era perfeitamente possível, que é justa e que ela traria mudanças significativas não só para a população negra, mas para o Brasil, para o campo da ciência, para a ecologia dos saberes, para superar a pedagogia das ausências e a sociologia das ausências, para fazer emergir outros sujeitos e outros conhecimentos. E nós estamos hoje, depois de uma série de questões que nós tivemos, o Supremo Tribunal Federal, então, aprova a constitucionalidade das ações afirmativas, do princípio das ações afirmativas, nós estamos num outro momento no Brasil. Porque quando eu voltei de Brasília e fui para a UFMG, que é a minha universidade onde atuo, eu fiquei muito impressionada com a mudança da diversidade naquela universidade. Nos cursos, no ônibus, andando nas cantinas, né, nos projetos de pesquisa. Né, e isso, quando eu rodo o Brasil, Rogério, todas as universidades, depois do advento das cotas, que articulou escola pública, renda, negros, indígenas, essas universidades nossas, elas se transformaram em outra coisa, que é o do direito, que é você ver, ainda não de toda forma contemplada, em todos os cursos e turnos, mas a gente já vê essa presença dessa diversidade de estudantes como direito, né, horizontalmente, ali produzindo conhecimento e impactando o próprio conhecimento científico com os conhecimentos que trazem das suas vidas, das suas culturas. Muito bom. Nós vamos seguindo aqui a ordem em que as ideias de Nilma Lino Gomes são expostas no livro Movimento Negro Educador. E agora eu chego ao capítulo 5, professora Nilma, que me interessa muito, que é Corporeidade Negra e Tensão, Regulação e Emancipação Social. Corpo negro regulado e corpo negro emancipado. A professora vai falar sobre esse capítulo, depois nós vamos fazer aqui uma digressão e vamos até esse outro livro dela, para depois retornar ao Movimento Negro Educador. Mas eu queria, então, uma palavra sua reflexiva sobre o capítulo 5. Corpo negro, corpos negros regulados e corpos negros emancipados. Nesse ponto também eu destaco a força da população negra organizada, do movimento negro organizado, numa inflexão importante no Brasil, que é esse lugar da corporeidade negra. Porque o corpo negro regulado é aquele corpo negro regulado pelas opressões, regulado pelo racismo, em que retira a humanidade das pessoas negras, em que coloca essas pessoas negras nesse lugar da animalidade, da coisa. Então, nós vivemos no Brasil essa tensão entre esse corpo negro que o racismo tenta regular e um corpo negro emancipado, que é a emancipação que vem da própria reconstrução identitária, corpórea das pessoas negras, feitas por elas mesmas e, principalmente, feita pelo movimento negro, que reeduca as próprias pessoas negras a lidar com seu corpo. Eu vou dar um exemplo. Nós, há tempos atrás, a minha geração dos meus pais, por exemplo, o racismo regulava de tal forma a nossa corporeidade que o que se dizia era, por exemplo, os homens negros não podem usar... Isso não são só para os homens negros, os homens brancos também, mas eu quero destacar o âmbito familiar racial aqui, negro. Os homens negros não podem usar blusas cor-de-rosas. As pessoas negras não devem usar vermelho, porque destaca demais. Deve usar sempre cores cremes, discretas, etc. O que é isso, senão uma regulação desse corpo? Vamos lá para o cabelo, que é o nosso ícone, não é isso? As mulheres negras não podem usar os seus cabelos crespos, soltos e livres. As mulheres negras, para mostrarem uma estética aceitável, elas devem alisar os seus cabelos. E o que significa isso na vida, né? Nós que somos mulheres negras, o que significou isso nas nossas vidas, essa regulação do corpo negro, da nossa corporeidade pelo racismo. E aí junta o machismo também, regulando esse corpo. O que o movimento negro faz? O movimento negro, ele
redefine tudo isso, ele desconstrói essas lógicas e essas mentalidades. E ele traz mesmo sentido de libertação que vem das nossas ancestralidades, ele traz sempre para a sua ação política. Quando essas próprias pessoas elas se apresentam na sociedade brasileira como uma outra corporidade. Então, o que significa usar os seus cabelos crespos, sem o uso de química, e se colocar nos espaços da sociedade. O que significa você trazer cores da União Africana, cores das lutas por libertação do continente africano, e usar essas roupas nos lugares onde você for, nos espaços que você circula. O que significa você reconstruir toda uma ideia da nossa corporeidade negra permeada por África, num país que muitas vezes nega esse continente africano. Então, na hora que o movimento atua dessa forma, ele emancipa essa corporeidade negra, ele emancipa esse sujeito negra e negro, e ele traz o que eu trabalho, né, mais à frente no livro, ele possibilita a construção de uma outra subjetividade, né? Uma subjetividade que desestabiliza, uma subjetividade que irrompe, né? Uma subjetividade que se afirma. E no lugar da negação, do medo, da timidez, o movimento ele nos ajuda a construir o lugar da autonomia, da força, da resistência, da beleza. Inclusive, na ideia do corpo emancipado, constrói politicamente a expressão beleza negra, porque ele irrompe com uma ideia que o racismo nos coloca, é que nós, negros e negras, não somos pessoas possuidoras de beleza. A beleza está num outro padrão. Então, isso é emancipar o corpo, isso é emancipar a corporeidade e possibilitar a construção de outras subjetividades, né? Perfeito. Ainda antes de entrar no livro Sem Perder a Raiz, eu queria um comentário seu, professora Nilma, sobre ainda o corpo regulado, porque a página 96, né, Nilma Lino Gomes escreve que o corpo pode ser regulado de duas maneiras. A dominante, o corpo escravizado, o corpo estereotipado, o corpo objeto, e a dominada, o corpo cooptado pelo dominante comum. Pelo dominante como, por exemplo, a industrialização do corpo negro a serviço do comércio capitalista, falsamente autonomizado pelo mercado. O corpo como mercadoria. Queria um comentário seu sobre essas duas formas. É que, como nós estamos no contexto do capitalismo, e a gente pode observar isso principalmente nos últimos tempos, há tempos atrás, essa indústria da cosmetologia, a indústria da beleza, etc., ela desconsiderava o corpo negro e a corporeidade negra como consumidor, vamos dizer assim, como possibilidade de consumo. Ignorava. Quantas e quantas de nós, na minha geração também, nós crescemos ouvindo dizer da meia cor da pele, que é uma meia para mulheres brancas. Quantas e quantas de nós? Então, se hoje nós temos as meias cor café, cor castanho, etc., nem sempre a gente imagina que aquele produto que hoje o mercado está fazendo circular, ele foi indagado e ele surge em função de uma demanda política. Não é isso? De uma demanda política que o capital, muito espertamente, vai tentar atender para transformar em mercadoria e valor, né, capital. Não é isso? Então, essa dimensão do mercado é que o mercado ele vai atentando para a sociedade brasileira, e o risco que se corre, para que a gente tem que ficar muito atento, é que ele pega símbolos étnicos, né, e ele transforma isso em mercadoria e vende. E na hora que o mercado faz isso, ele transforma em mercadoria e vende, aí ele faz circular um mercado consumidor, mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de explorar. Então, é uma trama muito complexa, né, de quando você vê dimensões e símbolos étnicos que eles são despossuídos do seu valor simbólico, identitário, e transformado numa mera mercadoria que qualquer um pode consumir, sem saber qual a simbologia que tem, quais as identidades que circulam ali em torno. Então, essa também é uma forma de regulação do corpo, que há que se tomar cuidado. É quando o mercado entra também para regular o corpo. E aí a professora Nilma Lino Gomes faz uma conclusão aí nesse capítulo que é muito valiosa.
ela escreve o seguinte: é nesse contexto que o movimento negro ocupa lugar central. Ele participa como sujeito político que apresenta alternativas a esse processo de tensão na tentativa de recodificar a emancipação socio-racial nos seus próprios moldes e não nos parâmetros da regulação. Então, é necessário propor uma nova lógica para esses corpos, não é isso? Sim, sim, é isso mesmo. Agora nós vamos lá fazer uma rápida digressão até esse livro aqui, eu vou mostrar para a câmera. Sem perder a raiz, corpo e cabelo como símbolos da identidade negra. E depois a gente volta para o livro Movimento Negro. Sem perder a raiz. Está pegando bem aí? Sem perder a raiz. Professora, esse aqui é o livro fruto da sua pesquisa de doutoramento, não é? Sim, isso mesmo. Conta para nós um pouquinho a história dessa pesquisa, como é que surgiu essa pesquisa, o que a motivou e qual foi o roteiro que a senhora seguiu. Então, muito rapidamente... Eu sei, é impossível. Coisa... Foram anos e anos de pesquisa, estudo, então, mas, enfim, se fosse possível... Na realidade, assim, olha, esse livro, a tese de doutorado, ela surge lá no meu mestrado. Eu fiz o mestrado na UFMG, na Educação, com a professora Eliane Marta, que é uma querida amiga, nossa amiga em comum, por sinal. E lá, quando eu trabalhei com trajetórias de mulheres negras professoras, eu fiz uma etnografia em escolas, em uma escola, especificamente no ensino fundamental, teve um fato com uma professora mulher negra que deu um depoimento, uma entrevista muito forte, falando da sua experiência na adolescência com o seu cabelo, né, que entra no que falávamos antes da regulação, da emancipação. E essa professora que me contou uma história muito dramática, que é uma história dramática ainda de muitas adolescentes jovens negras, né, esperamos que isso se supere mais, ela, no outro dia, depois que ela me deu a entrevista, ela chegou com os cabelos lavados, ela usava o cabelo sempre muito escovado, muito bem penteado, ela chega com esses cabelos lavados e tal, e essa mulher se transforma. Depois, posteriormente, eu encontrei na Faculdade de Educação, fazendo trabalhos educativos, com o Observatório da Juventude, etc. E ela falava isso comigo: olha, você não tem noção de como é que aquela entrevista foi importante para a minha vida. Naquela época, eu guardei comigo essa dimensão do cabelo e da força que o cabelo tem nos processos de construção identitária, mas eu não podia desenvolver. Eu guardei comigo. E, no doutorado, eu levei para a antropologia essa questão. E foi acolhida pelo professor Kabengele Munanga, que foi o meu orientador de doutorado, e dos momentos, né, que eu fui construindo a pesquisa, até chegar no foco onde foi o campo, que foram os salões étnicos, chamados salões étnicos da cidade de Belo Horizonte. Eram 4 salões à época, hoje vários já mudaram, tem outra configuração. O que eu procurei compreender era a força de uma dupla cabelo e cor da pele na construção da identidade de negros e negras no Brasil. E como essa discussão é uma discussão que não é só estética, mas ela também é política e ela também é identitária. E que, dependendo da forma como essa combinação age, o cabelo e a cor da pele, leituras outras são feitas sobre nós e nós mesmos fazemos leituras diferentes sobre nós mesmas. E é por isso que a gente tem visto a juventude negra, principalmente as mulheres hoje, passando pelos processos, né, de deixar os seus cabelos encresparem, né, e que vão nesse processo da transição. A transição ela não é só física, a transição ela é política, a transição ela é identitária, sabe? A cada mudança que o cabelo vai se transformando, eu escuto várias jovens adolescentes falando assim: olha, eu não conhecia meu cabelo. Meu cabelo sempre foi alisado, desde menina, mãe, etc, etc. E as pessoas não conhecem nem a textura do seu próprio cabelo. E passarem a curtir a textura do seu cabelo. Mas não curtem só a textura, passam a curtir a si mesmo, a sua corporeidade. Então, eu discuto que o cabelo e a cor da pele são uma dupla inseparável para a gente entender a construção das identidades negras no Brasil, entender como que o racismo ele impõe sobre a nossa corporeidade um determinado padrão e, principalmente, para a gente entender como a gente reverte isso aí. A reversão desse processo passa muito por uma forma de se colocar no mundo. E essa forma de se colocar no mundo, ela não é só intelectual, ela é corpórea, não é isso? E é esse meu corpo que, quando eu chego, e antes de eu falar qualquer coisa, a minha corporeidade chegou. E a minha corporeidade é negra.
E o racismo impõe sobre essa corporeidade leituras muito negativas. Então, tudo isso diz respeito ao que eu trabalhei na tese, que se transformou no livro, inclusive retomando os penteados africanos, né, da África, no momento que os colonizadores circulavam por lá, e como a gente tem registros antropológicos dos penteados, e como o cabelo, nas comunidades e etnias africanas, sempre foi um símbolo de poder, de força, de realeza, etc. E não é só nas comunidades africanas. O cabelo é esse símbolo em muitas outras comunidades. Mas aqui é o recorte de como ele, numa leitura da discussão racial, ele pode ser retomado e revalorizado na luta contra o racismo. Muito bom. Olha, nós estamos chegando quase ao final dessa nossa hora de conversa, mas eu ainda vou fazer duas questões que são muito decorrentes de tudo que a professora Nilma Lindo Gomes está falando aqui. Antes de falar sobre o conceito subjetividades desestabilizadoras, que eu acho que é a grande conclusão, uma reflexão potente com que a professora Nilma termina esse livro, eu queria uma fala sua sobre o modo peculiar do racismo na sua manifestação em terras brasileiras. Porque nós falamos aqui muito sobre a história do país, o modo como o movimento negro atuou em diferentes momentos da vida brasileira. É claro que, de uma certa forma, Nilma Lindo Gomes falou sobre isso, mas eu queria agora uma fala mais explícita, né, sobre o racismo à brasileira, né, para depois eu perguntar sobre os desafios dessas subjetividades desestabilizadoras aqui no país. Mas primeiro vamos lá, falar sobre esse racismo à brasileira. Então, esse racismo à brasileira, eu tenho uma formulação que eu repito sempre, que aprendi com o Kabengele, fazendo antropologia no doutorado, que é o racismo ambíguo. É a ambiguidade do racismo brasileiro. E essa é uma característica que diferencia o racismo aqui existente de outros lugares do mundo onde ele também existe. E essa ambiguidade, como diz o João Batista Borges Pereira, antropólogo também da USP, é a ambiguidade do sim e do não. É do existe e não existe. É de sempre colocar a dúvida. E essa ambiguidade significa que quanto mais se nega o racismo, mais ele se afirma. E é isso que a sociedade brasileira vive. Quanto mais a sociedade nega a existência do racismo, porque nós somos todos miscigenados, porque aqui não é uma democracia racial, não é os discursos que nós escutamos, mais o racismo que, infelizmente, divide vidas e mata pessoas, mais ele se propaga. Então, essa característica da ambiguidade é algo que você não vai encontrar nos Estados Unidos, você não vai encontrar na África do Sul, você não vai encontrar em outros lugares, nem em Portugal, nem em outros lugares, porque ela foi construída aqui, nas terras brasileiras, na forma como a nossa sociedade tem essa capacidade de construir uma imagem que encobre a realidade, que está muito a ver com o próprio mito da democracia racial. E o que é uma expressão? Você que está nos acompanhando aí no YouTube, o que é uma expressão cada vez mais utilizada? Eu acho que é um momento bom para elucidar isso para o público. Racismo estrutural. O que é isso, professora Nilma? O racismo estrutural significa dizer que, desde que o que nós temos hoje, como Brasil, né, foi invadido, não descoberto, foi invadido, a raça começou a operar ali como uma forma de poder e de dividir, de subjugar pessoas, né? E isso aconteceu tanto com os povos indígenas, quanto os povos africanos e escravizados que foram trazidos para cá à força. E o porquê que é estrutural? Porque está na conformação da sociedade. A sociedade brasileira, ela se conformou, né, nessa dimensão negativa da raça. E se é estrutural, significa o quê? Que a nossa economia foi estruturada em torno da exploração dessa mão de obra. E a exploração da mão de obra não era só a exploração da mão de obra, era olhar para aquelas pessoas e entender que ali tinham coisas, tinham objetos, não eram humanos. É isso?
A nossa cultura, que é tão rica, ela foi também alicerçada em torno dessa estrutura do racismo, que era o quê? Colocar como exóticas, não é isso? Todas as expressões e dimensões culturais que vêm de uma ancestralidade negra e africana. A própria ideia de humanidade, que vem estruturada na ideia de que uns são humanos, outros não são humanos. Isso é o racismo estrutural. E por que é estrutural e tão profundo? Mesmo com o passar dos séculos, essas ideias, e essas imagens, e essas formas de ver o outro foram sendo arraigadas, sabe, impregnadas na forma como a nossa sociedade foi sendo construída. Se não fosse a luta negra, né, desde os ancestrais e a luta do movimento negro, muito dessa estrutura ela não teria sido quebrada, sabe, fragmentada. Então, quando nós falamos em racismo estrutural, nós estamos falando que o racismo ele opera nas relações sociais que nós temos no Brasil. Por isso ele é estrutural e por isso ele é tão difícil da gente combater. Porque para combater você tem que mexer nas estruturas. Então você tem que mexer na economia, não é isso? Você tem que mexer na educação, você tem que mexer na legislação, você tem que mexer nas políticas públicas, você tem que criar formas estruturais de combatê-lo também. E não somente formas discursivas de combatê-lo. Perfeito. Finalmente, a última pergunta. É uma oportunidade tão privilegiada de conversar com a professora Nilma que a gente quer aproveitar muito. Subjetividades desestabilizadoras, como a grande reflexão conclusiva do seu livro. O que é isso? Eu sou uma educadora, que trabalhei muito tempo na educação básica, depois no ensino superior. E nós temos uma discussão muito forte no campo da educação, que é a discussão sobre os currículos, como eu falei inicialmente. E os currículos, nós sabemos que o currículo ele é formador de subjetividades. Quando você passa por uma instituição escolar, seja ela básica, seja superior, ali naquele espaço existem rituais, existem normas, existe uma cultura, né? Existem relações, conhecimentos que são selecionados, conhecimentos que são não privilegiados. E tudo que você vive nessa instituição forma a sua subjetividade, ajuda a construir, ajuda a forjar quem você é, a forma como você vê o outro, como você vê a si mesmo. E na discussão do que diz respeito à igualdade racial, ao combate ao racismo, nós tivemos muitas mudanças por força da alteração da LDB pela Lei 10.639 de 2003, mas que ainda não são suficientes porque, pasme, muitas vezes as instituições falam que não querem implementar. Né? E isso é terrível, porque quando se fala assim, olha, não quero implementar, o que você está falando? Você está falando não quero implementar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Para outros temas, não há esse tipo de resistência, mas para o tema da história da África, das culturas afro-brasileiras, há. E por que há? A gente entende o racismo estrutural, não é isso? Ele está nas instituições, a escola é uma instituição, então, está lá. Então, a minha discussão é de que essas subjetividades desestabilizadoras, elas podem também fazer parte da nossa formação, fazer parte do nosso currículo. O próprio fato da gente ter uma lei que alterou a LDB e que hoje a formação continuada, a formação inicial de professores tem sido, de alguma forma, cobrada a implementá-la, todas as ações pedagógicas que as professoras e os professores fazem em sala de aula, na educação básica, assim como as pesquisas, os projetos de extensão, a internacionalização com o continente africano no ensino superior, tudo isso é uma tensão entre um determinado tipo de currículo hegemônico e uma outra forma de currículo que se quer implementar, um outro tipo de relação que se quer implementar. E isso desestabiliza as pessoas, porque quando a gente discute, Rogério, o racismo, o combate ao racismo, as dimensões da África, etc., desestabiliza as nossas certezas. Porque muitas das nossas certezas elas foram construídas nesse contexto da separação que existe no Brasil e que o racismo traz. Por mais que a gente ache que nós somos muito misturados, basta a gente circular em Belo Horizonte, andar pelos bairros, por exemplo, e quem nós vamos ver nos bairros das elites, das classes médias? Quem nós vamos ver nas periferias, nos bairros pobres? Tem um recorte racial. Tem esse recorte racial. Então, a sociedade brasileira, nós gostaríamos até que ela fosse mais misturada do que ela é,
mas não só misturada, mas que essa mistura ela pudesse resultar numa outra forma de relação com o outro, com o diferente, com a população negra. Então, desestabilizar é tirar essas certezas que a gente tem e nos colocar num outro reino, no reino de quem precisa aprender com o outro, de quem precisa saber mais do outro, aprendendo com o outro. Por isso, o movimento negro é educador, porque ele ajuda a desestabilizar determinadas subjetividades. E, se você desestabiliza, você dá a oportunidade de construir algo novo. E esse algo novo pode ser um algo junto com, não sozinho. E ele pode ser de negros e não negros. Ele pode ser de fazer avanço nas políticas. Ele pode ser de fazer avanço no processo de construção do conhecimento. E, no limite, avanço da democracia. Porque é isso que a gente está almejando. Que essa democracia, como eu costumo dizer ultimamente, ela seja radical, ela seja anticapitalista, ela seja antirracista, ela seja antipatriarcal, ela seja anti-LGBT-fóbica, ela seja antifascista. Essa democracia radical que a gente precisa no Brasil. E ela só vai acontecer se a gente se desestabilizar subjetivamente de uma série de verdades que a gente aprendeu, reguladas pelo racismo, sobre a população negra. Muito obrigado, que privilégio. Palmas para a professora Nilma. Obrigada. Lino Gomes, que alegria. Muito obrigada. Olha, um privilégio, uma alegria, aprendi muito aqui. Eu quero agora passar o microfone para o público. Há perguntas? Já há perguntas. Boa noite. Eu sou José Antônio, advogado também, e ex-aluno do curso de Humanidades da UFVJM, em Diamantina. A princípio, parabenizar o nome do auditório Ouro Preto, e ao lado nós temos o auditório Diamantina, que foram frutos de trabalhos escravos. Até nesse ponto eu gostaria de pedir à doutora que tecesse alguns comentários sobre a vida desses povos, tanto de Ouro Preto como de Diamantina. Mas a grande questão que eu deixo para a senhora, como participante desse debate, é que a senhora nos sugira para que nós possamos apresentar aos pré-candidatos, tratando-se de um ano eleitoral, propostas de políticas públicas, para que eles incluam nos seus projetos de governo, no governo federal, no governo do futuro, seja qual for o candidato eleito, para que nós possamos encaminhar a todos os candidatos a nossa proposta de inclusão social, né? Saindo um pouco desse contexto histórico e abusando um pouco da sua boa vontade. A senhora tocou na beleza negra, né? Eu gostaria também que a senhora tecesse um pouco. Esses dias eu vi sobre a sexualidade, como os negros eram tratados, as mulheres negras eram tratadas como objeto sexual também, esse ponto, né? E por fim, né, dentro desse contexto que nós vivemos de exclusão de negros, né? A questão das pessoas se definirem como racistas ou não. Seriam esses aspectos que eu gostaria que a senhora abordasse. Obrigado. Então, muito obrigada pelas questões. Vamos ver. Vou começar pela pauta dos presidenciáveis, né? Eu acho que tem vários aspectos, mas penso que algo que eu gostaria de apresentar para os presidenciáveis é que eles se comprometessem com o combate ao racismo. Acho que esse é um primeiro ponto. Se comprometessem com o combate ao racismo, com a construção de políticas públicas, né, de igualdade racial, dando continuidade às políticas públicas de igualdade racial, porque todas elas sofreram um tremendo retrocesso. Então, eu penso que nós temos que avaliar e dar continuidade e temos que construir novas políticas de igualdade racial. Um outro compromisso que eu gostaria dos presidenciáveis é que retomasse o Ministério da Igualdade Racial. Não mais como uma secretaria de políticas, mas um Ministério da Igualdade Racial, na estrutura do governo federal, com orçamento próprio para esse ministério, que seria aquele que ia fazer a política tanto dentro do governo federal quanto fora também, né?
Uma outra questão que eu gostaria de ouvir assim, dos presidenciáveis é que é um compromisso com a superação do genocídio da juventude negra. Esse compromisso, eu acho que ele precisa ser colocado, e isso não como uma pauta racial isolada, mas como uma pauta que articula também toda uma discussão sobre a segurança pública. Acho que essa. Também gostaria de ouvir dos presidenciáveis um compromisso com políticas públicas de combate ao feminicídio, políticas para as mulheres, de um modo geral, e que essas políticas elas tivessem um compromisso com o combate ao feminicídio, principalmente o feminicídio que assola a vida das mulheres negras. E tem mais, mas eu vou falar mais um aqui agora. Talvez um outro compromisso que eu gostaria de ouvir é de que o combate à fome e o combate à pobreza, eu queria ouvir desses presidenciáveis um compromisso com o combate à fome, com o combate à pobreza, e um compromisso de que eles atentariam para a dimensão racial dentro da grande pobreza e da situação da fome que alaça pelo país. São pelo menos alguns. E teria mais um, na área da saúde. Eu também gostaria de ouvi-los de um compromisso com a saúde da população negra. Dentro da discussão da saúde, de fortalecimento do SUS, que a questão da saúde da população negra também fosse um compromisso deles nessa mudança que a gente precisa fazer no Brasil. Acho que são alguns deles. Com relação à questão das mulheres negras, eu não lembro se eu entendi bem, mas o que eu acho é que a gente tem, quem trouxe para a sociedade brasileira uma discussão que impactou esse lugar exotizado, erotizado, que ainda se atribui a nós, mulheres negras, foi o movimento de mulheres negras. E o movimento de mulheres negras ele é educador, porque faz parte desse movimento negro, mas eu acho que ele tem algumas características muito interessantes, que a gente já falou sobre isso, quem trabalha com debate racial, que é fazer uma inflexão dentro do movimento feminista, né? E trazer para as mulheres do movimento feminista, na sua grande maioria, mulheres brancas, de classe média, também tem mulheres trabalhadoras, mas trazer a dimensão racial, de mostrar que tem um outro tipo de opressão que recai sobre nós, mulheres negras, para além de sermos mulheres, por sermos negras, e que essas opressões têm a ver com esse lugar que a escravidão tentou nos colocar. Eu digo tentou porque houve toda uma resistência das mulheres negras na época da escravidão, a esse lugar que o corpo da mulher era colocado. E o movimento de mulheres negras trouxe também uma outra inflexão para dentro do movimento negro mais tradicional, que é trazer a dimensão do machismo para o próprio campo da luta política de negros e negras. E discutir que nós não podemos ser um movimento que luta contra uma série de opressões, reproduzindo determinadas opressões dentro de nós mesmos. Então, essa dupla inflexão, o movimento de mulheres negras ele trouxe, e esse movimento que trouxe também uma discussão sobre mulheres negras e direitos reprodutivos, mulheres negras e o cuidado com o seu próprio corpo, né? Mulheres negras e a dimensão ancestral, matriarcal das mães, das tias, das avós negras, mulheres negras e a juventude negra, mulheres negras e a religiosidade. Então, tudo isso que eu falei rompe com essa ideia que era erotizada dessa mulher negra, etc., que nós temos a mídia e o mercado também agindo, né, com essas mesmas lógicas. A gente tem isso e vamos ter pessoas, inclusive, que topam entrar nessas lógicas. Nós temos isso no Brasil. Mas eu acho que o que as mulheres negras trazem, o movimento de mulheres negras traz, é uma politização desse nosso lugar de mulher negra, né? E, principalmente, um direito da escolha que nós, mulheres negras, podemos ter, porque há tempos atrás nem o direito da escolha nos era dado, ou nos era permitido, não é dado, nos era permitido. Então, eu diria isso. Boa tarde, gente. Primeiramente, queria dizer que eu te admiro demais, você é uma inspiração. Eu atualmente sou estudante de pedagogia da FMG, e eu
eu queria só um conselho mesmo, né, dessa trajetória que eu estou iniciando, que quer chegar ao mestrado, ao doutorado. Queria um conselho seu. E uma pergunta é uma amiga minha que não pôde vir, né, mas ela quer saber, você como ex-ministra, né, do Ministério das Mulheres, ela quer só saber a sua opinião sobre como você vê o Ministério hoje, atualmente. Como é seu nome? É Vitória. Vitória. Então, Vitória, se é que eu posso dar um conselho, né? Que bom que você está na pedagogia. Sinto falta de dar aula na pedagogia. Eu diria para você, primeiro, você conheceu um professor lá chamado Natalino? Sim, eu faço parte do grupo de estudos com ele. Ah, então. Então, a primeira coisa que eu ia te falar é que você procurasse o professor Natalino Neves da Silva, que foi meu aluno, inclusive, né, que agora é professor lá, e você se aproximasse do programa Ações Afirmativas na UFMG, que ele é o coordenador agora, né? Então, você já está encaminhada. Era que você se aproximasse para que você tivesse um grupo de apoio, né? Um grupo de suporte, um grupo de pesquisa, de estudo, né? Principalmente se você tem interesse em trabalhar com a temática racial na pedagogia. Então, acho que esse primeiro passo você já deu. A outra que eu poderia sugerir é que, se você tiver condições de se candidatar a uma bolsa, né, seja de iniciação científica, seja extensão, etc., que você se candidate. Se você tiver condições de se dedicar, né, porque a gente sabe que tem questões econômicas e tal, e que, se você seguir esse caminho, que você aproveite tudo que essa universidade pode te dar. Eu sempre falo isso, sabe? Porque quando nós inauguramos o programa Ações Afirmativas na UFMG, que era o programa, à época, que era para cuidar da permanência de jovens negros e negras que entravam para a UFMG, antes das cotas, bem antes das cotas que ele iniciou, o que nós tentávamos fazer com os estudantes era falar assim, olha, uma universidade pública federal é uma potência. Muita coisa acontece naquele espaço, sabe, Vitória? Então, tem que aproveitar teatro, música, esporte, ir nas defesas, ir nos seminários, sabe? É viver a vida acadêmica. E a gente sabe que nem todos os estudantes conseguem viver a vida acadêmica em função, inclusive, da sua sobrevivência. Porque muitas têm que trabalhar, estudam à noite, trabalham o dia todo. Mas, se na sua trajetória você quer seguir esse caminho da carreira acadêmica, o primeiro você já deu, que já está dentro do grupo. O segundo é, quando você souber de editais de bolsa, você se candidatar a um edital de bolsa e fazer uma boa entrevista, fazer um bom projeto, e você conseguindo, você não fique só na Faculdade de Educação. Faça disciplinas na Fafiche, faça disciplinas na educação física, vê o leque de disciplinas que tem, se você tiver a condição de se deslocar, de você viver a universidade pública, porque ela tem muita coisa, e isso não chega até os estudantes e as estudantes da universidade, sabe? Então, conheça a universidade, usufrua dela como direito. Conheça, se você já não deve conhecer o núcleo cativa, se ela não faz isso, que é implementar a LDB. Talvez a gente vai ter que começar a pensar formas mais incisivas de cobrar das secretarias de municipais e estaduais de educação e das escolas e das universidades também esse processo. Tem casos, por exemplo, de grupos de estudantes nas universidades que cobram das faculdades de educação a implementação de disciplinas, de discussões da lei, e, quando não atendidos, vão lá para o Ministério Público. Aciona o Ministério Público, tem casos como esse. E aí há uma mudança interna, todo mundo se reúne e tal, e se implementa uma disciplina. Entendeu? Então, acho que, assim, outras estratégias mais incisivas nós vamos ter que usar para retirar isso do lugar da boa vontade das pessoas, ou da importância que eu dou ou que eu não dou para essas dimensões. Então, o que faz emperrar, na minha opinião, não é algo que é individual, mas é essa dimensão institucional na qual as escolas se encontram e que ela precisa ser superada. E a primeira forma de ser superada, quer dizer, não a primeira, um dos caminhos é a gente admitir isso. É admitir que existe na escola e que, na hora que essa negação acontece, ela não é negação de um professor ou de uma professora, ela é negação de uma instituição em relação a uma lei maior da educação. Sabe? Então, eu tenho pensado por aí, Rodinei. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou estudante da UENG de Pedagogia. E, professora, eu
beneficiários do sistema de cotas, né? E eu queria que você fizesse uma reflexão sobre a evasão de estudantes negros durante o curso. A gente entra, é uma dificuldade entrar, mas permanecer é mais difícil ainda. Então, a gente começa o semestre com aquele monte de representação ali, de estudantes negros, e a gente, ao final desse semestre, a gente percebe que existem menos, o número diminui. E muitos deles acabam não concluindo isso. Então, assim, o que falta para fortalecer a permanência desses estudantes dentro da universidade? Como é seu nome? Flávia. Flávia. Então, Flávia, eu acho que ainda o debate da permanência ele não tem sido feito da maneira como ele necessita ser feito no contexto das ações afirmativas e das cotas. Nós temos e avançamos muito mais na discussão do acesso, da democratização do acesso, da entrada, e demos passos muito importantes. Porém, a estrutura da universidade ainda é a mesma. A estrutura da universidade não está totalmente alterada para o público que ela passou a receber a partir do momento que nós temos ações afirmativas, seja o ProUni nas instituições privadas, sejam as cotas nas federais e sejam as cotas também nas estaduais, que vários estaduais já têm, a UENG, inclusive, já tem há muito tempo, muito antes da UFMG. A UENG já tinha cotas raciais. Então, é necessário que a discussão da permanência ela seja feita, na minha opinião, junto com o repensar da estrutura da própria instituição que recebe esses estudantes. E repensar a estrutura é repensar vários aspectos. Não é só assistência estudantil, porque muitas vezes as pessoas falam, porque o estudante não tem dinheiro, então a gente tem que melhorar a assistência estudantil. Correto. Nós precisamos de uma assistência estudantil mais robusta, porque nós temos sujeitos que precisam muito mais desses recursos para continuar estudando. Mas não é só isso. Nós temos que pensar na mudança na gestão, nós temos que pensar na mudança curricular, nós temos que pensar na luta, nesse momento que é luta mesmo, por ter mais bolsas, porque a gente tem hoje um momento de escassez das bolsas, tanto para a graduação quanto para a pós-graduação, por meio de uma política. Falta-nos políticas das agências de fomento que contribuam, que ajudem com que se amplie a quantidade de bolsas, porque se a gente tem mais estudantes, principalmente estudantes oriundos de outros grupos étnico-raciais, socioeconômicos, escola pública, você não pode ter a mesma quantidade de bolsas de iniciação científica, de extensão, de ensino que se tinha antes. Então, isso tem que caminhar, e não caminha, entendeu? Isso tinha que caminhar tudo de uma forma articulada, e isso não caminhou. E a gente sabe que na política não é assim, né? Na política não é tudo que caminha. Você cria o fato político, você faz a pressão, o direito vem e depois você tem que continuar pressionando para que o direito seja, de fato, cumprido. Isso é do campo das políticas mesmo. Então, eu penso que essa questão tem que ser alterada. Eu penso que tem que pensar também, por exemplo, nas nossas normas regimentais. Os nossos regimentos não podem ser os mesmos que antes das ações afirmativas e das cotas. Eu sempre tenho falado isso. Os regimentos eles prevêem, por exemplo, sanções para o crime de racismo, que acontece dentro das instituições depois que os estudantes negros e negras passaram a frequentar. Regimento é norma, né? Tem uma série de normas. Esse debate acontece. Saúde mental. Nós precisamos de uma política de saúde mental forte nas universidades, mais do que se tinha antes. Não é porque os estudantes vêm com problemas, etc., etc., mas é porque o enfrentamento ao racismo precisa de um fortalecimento da sua subjetividade. E nós sabemos que, como a estrutura não muda, como o espaço não foi um espaço pensado para aqueles sujeitos, sabemos que esses sujeitos enfrentarão uma série de situações de discriminação, de racismo, de preconceito, assim como os estudantes LGBTQIA+, têm enfrentado, que tem aumentado o número dos estudantes nas universidades, os preconceitos aí estão, e as instituições não estão fora desse espaço. Então, eu acho que falta, sabe, uma reestruturação, digamos assim, das universidades para acolher e dar uma permanência digna para os estudantes. E, por isso, nós precisamos compreender melhor
o próprio conceito de permanência, o que nós estamos chamando de permanência, conversar com os estudantes, ouvir os estudantes, o que falta para que essa universidade seja mais acolhedora para vocês? O que precisa para que essa universidade respeite ainda mais os sujeitos que vocês são e que vêm aqui? Tem que ter uma escuta muito com esses sujeitos. A escuta não pode ser nossa, dos adultos, e muitas vezes é isso que se faz, o que nós achamos que é necessário. Eu acho que a gente tem que começar a abrir espaço para o debate com os estudantes e ouvir dos estudantes o que eles necessitam e elas necessitam para ter uma permanência bem-sucedida na universidade. Porque isso tudo vai fazer com que essa evasão ela possa diminuir. Porque tem algumas questões que é da ordem do econômico, que é da ordem da sobrevivência, tem coisas que a universidade não consegue chegar. Mas aquilo que a universidade pode fazer, eu acho que ela tem e deve fazer, porque é complementar o direito, não é só abrir. Você tem que complementar esse direito com a permanência e com a continuidade, que significa graduação, pós-graduação, com a continuidade também. Muito bom. Alegria grande essa tarde para todos nós aqui. Eu quero muito agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui, participando.